7h46 e a Adriele já está com a gente aqui no estúdio para falar dos gols na Liga Futsal. Boa noite, Adriele. Como foi a rodada para os catarinenses? Boa noite. Não foi nada boa para duas equipes, né? Mas excelente para as outras três que entraram em quadra na noite de ontem. Para o Blumenau, por exemplo, a rodada foi ótima, com vitória fora de casa, em partida com 2 viradas diante do Cascavel. Blumenau começou com tudo e logo aos 40 segundos, Rafinha abriu o placar. Mas antes dos 10 minutos do primeiro tempo, a equipe tomou a virada. Gols de Caça e Guilherme. O empate veio no segundo tempo com o Peru. E o gol da vitória foi marcado por Rafinha. 3-2 placar final, que deixa Blumenau na 8ª colocação com 12 pontos. A próxima partida do time do Vale é uma pedreira contra o Brasil Quirim no sábado em Sorocaba. Quem também venceu na rodada por 3-2 foi o Jaraguá diante do Lajeado. A equipe está na 5ª colocação com 17 pontos. E o placar, vitória por 3-2, se repetiu em outro jogo de catarinense. O Concórdia agora está em terceiro com 17 pontos após vitória diante do São Paulo. Já a derrota por 3-2 teve o Tubarão em casa diante do Orlândia. A equipe do Sul segue na lanterna com 3 pontos apenas. E fora da zona de classificação está também o Floripa, em penúltimo. A equipe foi goleada por 5-0 pelo Guarapuava. Nesse jogo, o ex-goleiro de Rio do Sul, Marcão, defendeu até pênalti pela equipe paranaense. E no vôlei foram confirmados os primeiros nomes, agora com contratos assinados com a equipe de Rio do Sul para a próxima temporada, que inclui a Superliga e também Campeonato Estadual e os Jogos Abertos de Santa Catarina. Começando com as novas contratadas. Para jogar na ponta, Isabela vem do Praia Clube e Thaís do Sojipa. Para o meio de rede, Fran vem do Pinheiros. A oposta, Elô, estava no Uniara. A levantadora Giovana vem do time campeão da última Superliga, o Rio de Janeiro. E a líbero da seleção argentina, Tatiana Rizzo, fecha a lista de jogadoras novas. E quem renovou o contrato e vai seguir vestindo a camisa de Rio do Sul são a ponteira Vanessa, a levantadora Luciana, que terminou a temporada como titular do time, e as centrais Camila Paracatu e a argentina Mimi Sosa, simplesmente a principal jogadora do time nos últimos jogos e a melhor sacadora da Superliga 2013 e 2014. Agora vamos falar de títulos. Tem equipes comemorando em 2 cidades aqui do Alto Vale. Em Salete, no Campeonato Municipal de Futebol, o Independente conquistou o título com vitória na final diante do Fanático Santa Margarida por 3-2. O artilheiro da competição foi Márcio com 13 gols e o goleiro menos vazado, Fabiano Bus, que sofreu apenas 6. Os 2 atletas jogaram no time vice-campeão. O Campeonato de Salete começou em março e reuniu 6 equipes para 7 finais de semana de jogos. Já em Londres, saiu o campeão do Municipal de Futebol Suíço. A vitória do Univilla sobre o Mercado Schmeller foi também pelo placar de 3-2. A decisão foi realizada no campo do Vera Cruz. Tem gols que são tão bonitos que a gente acredita que só vão acontecer mesmo uma vez na história. Mas às vezes alguém surpreende e repete obras-primas consagradas. Já imaginou um jogador de 2ª divisão fazendo golaço igual ao de um jogador de seleção que recebeu até prêmio por ele? Pois aconteceu, olha só. James Rodrigues ganhou o prêmio Puskás do ano passado por causa desse golaço que ele marcou pela Colômbia contra o Uruguai nas 8ª de final da Copa do Mundo no Maracanã. E um sul-coreano parece ter se inspirado e muito no craque. Ele marcou um gol bem parecido. Vendo as imagens ao mesmo tempo, a semelhança impressiona. A imitação do gol do camisa 10 do Real Madrid aconteceu em jogo válido pela 2ª divisão da Coreia do Sul. O autor da proeza foi o meia Jo Min-kyu, que marcou o 2º gol da vitória por 3-2 do time dele. E na noite de ontem, a CBF entregou à Conmebol a lista com os 30 nomes dos jogadores convocados por Dunga para a seleção brasileira que disputa a Copa América. Além dos 23 convocados já anunciados, 7 suplentes foram incluídos, entre eles um que foi revelado aqui no Alto Vale. Leandro Damião, hoje no Cruzeiro, aparece como suplente para o ataque. O ex-jogador do Atlético de Ibirama vai para a disputa no Chile se tiver a mesma sorte que seu suplente da Copa das Confederações em 2013.
Na época, em sua primeira convocação para a seleção em disputas oficiais, o jogador teve uma lesão na coxa, foi cortado do grupo e Jô acabou sendo convocado às pressas para o seu lugar dias antes do início da competição. E falando em pessoas reveladas na região e que estão conquistando o país, vamos mostrar agora uma entrevista com o técnico Itamar Schulli. Ele é natural de Ituporanga, tem família em Rio do Sul e virou assunto nacional depois de comandar a maior zebra dos estaduais pelo Brasil. O troféu sobre a mesa diz tudo, melhor técnico paranaense da temporada. E não é para menos. O que esse homem fez pode ser chamado de heróico. Levou um time que nem série tinha até então ao título do estado, deixando para trás equipes inclusive da Série A. 12 times no total tiveram que ver um modesto Operário levantar a taça. Uma conquista histórica para a cidade de Ponta Grossa. Você chegar numa decisão no campeonato, que é um dos 5 campeonatos mais fortes do país, e ser campeão com uma equipe do interior que há 103 anos não ganhava um título, tem outro sabor especial. E o mais um sabor especial é contra quem foi. Foi contra o Coritiba, não foi contra qualquer equipe. É uma equipe de Série A do brasileiro. Itamar Schulli. Hoje esse nome é conhecido por boa parte dos brasileiros. Afinal, ele teve participação efetiva nessa conquista surpreendente, a maior zebra dos estaduais pelo Brasil. Itamar esteve presente em cada etapa do processo, desde o começo. E quando eu cheguei no Operário, não tinha nenhum atleta. O Operário tinha ido muito mal ano passado, na zona do rebaixamento, tinha desmanchado todo o elenco. Então a diretoria me convidou, eles foram a Rio Grande do Sul para conversar comigo, quando eu estava trabalhando lá ainda. E na época a gente acertou, eles já me falaram, olha, lá não tem nenhum atleta, você tem que contratar todos. Então mesmo trabalhando no Rio Grande do Sul, já fiquei dentro da realidade do Operário, né, financeira, eu fiquei de olho em alguns atletas que eu conhecia, convidei alguns que já tinham trabalhado comigo, levei. Hoje o troféu individual, a taça, o reconhecimento. Mas para chegar aqui, Itamar teve que trabalhar muito. Começou no Alto Vale, nas categorias de base, trabalhando com o time de Rio do Sul numa luta diária em nome do esporte. Que a gente às vezes ia para o interior catar laranja para levar para os atletas da base. O Danilo Schlemper me ajudava com ir nos mercados, buscar no final do dia o que sobrava às vezes no mercado que estava meio machucado para a gente levar para fazer alimentação. Então foi um começo difícil, minha esposa às vezes lavava o material dos atletas e a gente ia disputar os torneios valendo boi, porco, para ganhar. Geralmente a gente quase sempre conseguia ganhar e com aquilo ali você fazia a alimentação dos atletas durante a semana. Então foi muito difícil o começo. Foram muitas as dificuldades na carreira, mas ele conta que nunca pensou em desistir. Saindo aqui da região, ele assumiu outro time de Santa Catarina e as batalhas diárias continuaram. Lavei chão, eu cortei grama, eu fiz arquibancada no São Bento, uma equipe que foi montada até por mim, para eu poder ser treinador profissional. Então foi uma equipe montada lá por mim, mais o meu amigo, até minha esposa ajudou muito nesse processo. Depois disso, Itamar passou por 17 clubes antes de chegar ao Operário no final do ano passado. Hoje, depois de levar um time que brigou contra o rebaixamento na temporada anterior ao título incontestável, vencendo o Coritiba nos 2 jogos da final, Itamar olha para todas as dificuldades com a certeza de que elas valeram a pena. O futuro ainda é incerto, mas muitas coisas boas devem vir pela frente. Tivemos proposta aí de equipes de Série B, do Sampaio Correia e de outras equipes, né? Mas eu no momento ainda tenho minhas filhas lá estudando. E aí na volta agora eu vou conversar com a direção, aí com calma nós vamos ver o que vai ficar melhor para nós profissionais, mas também o que vai ser melhor para o Operário. Né? Ótima notícia para a região, alguém daqui conseguindo um feito tão importante quanto esse do Itamar. Exatamente. Obrigada, Adriele. E o RBA Notícias fica por aqui. Outras informações você confere amanhã a partir do meio-dia no Jornal Regional. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite para você.